Duas vezes o arcanjo Miguel enfrentou Satanás. A primeira foi em Judas, versículo 9, onde descreve um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar na Bíblia. Miguel teve um conflito com Satanás sobre o corpo de Moisés, mas o que isso envolveu não é detalhado em Judas, versículo 9. Entretanto, quando Miguel, o arcanjo, disputou com o diabo e argumentou sobre o corpo de Moisés, ele não ousou proferir contra ele um julgamento abusivo, mas disse: "O Senhor te repreenda." Esse evento acontece em Judas, e não seria surpreendente que Satanás desejasse saber o local para construir um santuário, levando Israel à adoração idólatra dos ossos de Moisés. Como representante angelical do povo de Israel, Miguel esforçar-se-ia para preservar o povo desse tipo de idolatria mantendo o local de sepultamento em segredo. Moisés foi impedido de entrar na terra prometida devido à sua desobediência nas águas de Meribacoades. Ele conduziu os israelitas até a beira de Canaã, mas não foi permitido entrar. No fim da vida de Moisés, Deus lhe deu um vislumbre da terra que havia deixado o Egito. Moisés subiu o Monte Nebo, das planícies de Moabe ao topo de Pisga. Deus o queria em casa. Moisés entregou seu espírito e morreu conforme a palavra do Senhor. Após a morte, vem o enterro, como no caso de Moisés. O versículo 6 contém uma das declarações mais notáveis sobre o grandioso chamado de Moisés. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 6, "E o sepultou no vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura." Moisés é o único indivíduo na Bíblia que Deus pessoalmente enterrou, ocultando o túmulo para evitar que se tornasse um santuário. Mesmo sendo um arcanjo, Miguel não ousou falar de maneira depreciativa contra o soberano dos demônios. Todas essas repreensões foram deixadas para Deus. Miguel é retratado na Bíblia, nos textos de Daniel, Judas e Apocalipse, como um anjo guerreiro que luta em combate espiritual. A palavra arcanjo significa anjo de mais alto escalão. A maioria dos anjos na Bíblia é descrita como mensageiros, enquanto Miguel é representado nos 3 livros como lutando, resistindo ou enfrentando espíritos malignos e principados. O nome Miguel, introduzido pelo profeta Daniel, evitou julgamentos precipitados, anunciando simplesmente a repreensão do Senhor. Essa linguagem de repreensão é semelhante a Zacarias, capítulo 3, versículo 2, onde o Senhor repreende Satanás por suas acusações contra Josué, o sumo sacerdote. Apesar de sua grande autoridade, Miguel continua mostrando total submissão ao Senhor. Os anjos justos têm uma posição e são submissos à autoridade. Considerando o quanto Miguel é poderoso, sua submissão a Deus é ainda mais impressionante. A lição é clara, e a submissão não tira a força, propósito ou valor de alguém. Mesmo Miguel, o arcanjo, não enfrentou o inimigo por sua própria autoridade, mas falou em nome do Senhor. Miguel considera seu ofício e posição com reverência. Lúcifer foi criado como a mais alta criatura antes de sua queda, com privilégios significativos. Mesmo após ser expulso de sua posição exaltada, Satanás manteve uma grande dignidade. Isso destaca a importância de nos curvarmos a Deus. Nós, como criaturas, não temos o direito de questionar o que Ele faz. Deus, como Criador e Redentor, cuida de nós. Ele é exaltado, santo, justo e nunca comete erros. Podemos confiar nele, reconhecendo sua autoridade e valorizando sua pessoa. Quando os homens forem chamados a prestar contas, o Senhor Jesus Cristo dirá: "E vocês me chamaram de Senhor, Senhor, mas não fizeram o que eu ordenei." Cada um seguiu o seu próprio caminho, fazendo o que achava certo aos seus próprios olhos. Esta é a imagem da humanidade. E quanto a você, como está se saindo hoje? Que exemplo é Miguel, o arcanjo, para nós? Não importam os planos de Satanás, sabemos que não poderiam ser bons. Ele rouba, mata e destrói. Suas estratégias podem não parecer sutis, mas ele pode tornar até o roubo, assassinato e destruição algo sutil.
Ele tem o poder de roubar a palavra de Deus do coração de quem a ouve, questionando: será que Deus realmente disse? Agora, Michael, segundo esse relato, levanta-se em defesa de Moisés, com zelo e espírito reto, diz a Satanás: o Senhor te repreenda. Número 2, e a guerra no céu. A guerra eclode no céu, com Miguel e seus anjos de um lado e o dragão e seus anjos do outro. Isso ocorre no meio da tribulação. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7, que houve guerra no céu, e Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos. Apocalipse, capítulo 12, versículos 8 e 9, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. O dragão é totalmente derrotado, perdendo sua posição, sendo lançado à terra com seus seguidores. Este não é seu destino final, no entanto. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 a 3. Então, eu vi um anjo descendo do céu, segurando a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele pegou o dragão, a serpente antiga, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e selou sobre ele, para que ele não enganasse mais as nações até que os 1000 anos fossem completos. Após essas coisas, ele deve ser solto por um curto período. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. E o diabo, que os enganou, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde também a besta e o falso profeta estão, e eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Observe o relato de João sobre ele, o grande dragão, a serpente antiga, o diabo, Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Após essa batalha abortada, Satanás é julgado e atormentado para sempre, juntamente com a besta e o falso profeta, que foram lançados no lago de fogo no início dos 1000 anos. Apocalipse, capítulo 12, versículo 10. Então ouvi uma voz alta no céu dizendo: que agora a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo chegaram, pois o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite, foi lançado por terra finalmente. A voz continua: os crentes perseguidos venceram o maligno pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles, com fidelidade a ele. Eles selaram seu testemunho com seu sangue. Apocalipse, capítulo 12, versículos 11 e 12. E eles venceram e o conquistaram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do seu testemunho. Eles não amaram suas vidas, mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam neles, na presença de Deus. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês com grande ira, sabendo que ele tem apenas pouco tempo restante. Os céus podem se alegrar com a partida do dragão, mas é uma notícia terrível para a terra e o mar. O diabo sabe que seu tempo é certo e está determinado a derramar sua fúria o máximo possível. Satanás não está atualmente no inferno, embora certamente esteja a caminho. A principal maneira como Satanás ataca o povo de Deus é através da blasfêmia. Ele é o acusador de nossos irmãos. No entanto, os crentes têm um advogado divino diante de Deus chamado Jesus Cristo. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus queridos filhos, estou escrevendo estas coisas para que vocês não pequem. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Satanás, o adversário, pode buscar erradicar o povo de Deus, mas Jesus Cristo é o bom pastor. João, capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João, capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. João, então, oferece uma estratégia simples que os crentes ao longo dos séculos têm utilizado para superar os ataques de Satanás, de um plano tríplice contra os assaltos do diabo: cobertura, confissão e coragem.
Primeiro, a cobertura do cristão é nada menos que o sangue de Cristo derramado por seus pecados. Sem o sangue de Cristo, uma pessoa permanece para sempre vulnerável a Satanás. Em segundo lugar, a confissão do cristão é a palavra de Deus. Lembrem-se de que a defesa bem-sucedida de Jesus contra as tentações do diabo foi completamente devida ao uso da palavra de Deus. Terceiro, a coragem do cristão é indicada por amar a Jesus mais do que a própria vida. Eles não amaram suas vidas, renunciando à sua fé, mesmo diante da morte. Satanás nunca dorme, e nem se cansa de seus ataques repetidos ao povo de Deus. Cristãos que pensam que a guerra espiritual é um assunto excelente para discutir, mas não acham que afeta suas vidas diárias podem estar vulneráveis à derrota espiritual. Bons soldados de Jesus Cristo sabem que Satanás vagueia pela terra, procurando quem ele possa devorar. Devemos estar prontos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8.